Olá, galera do oitavo ano. Vamos lá? Vamos continuar nossas aulas? Na última aula, pessoal, nós trabalhamos sobre o iluminismo, né? E o antigo regime. E a gente começou vendo aí sobre os principais filósofos que se destacaram nesse movimento iluminista, né? Que é exatamente tirar das trevas para a luz, tirar as pessoas das trevas para a luz, por isso o iluminismo, a luz do conhecimento, a luz da razão, tirar das trevas da ignorância, da falta de conhecimento, tá certo? Então vamos acompanhar aqui na tela, pessoal, para a gente entender bem direitinho o que nós vimos na última aula e dar continuidade nas atividades de hoje, certo? Nós vimos o antigo regime era marcado por um rei absolutista, onde ele governava tudo com mãos de ferro, né? Nós vimos as características do Estado do antigo regime, nós vimos os defensores do antigo regime, e nós começamos aqui na última aula falando sobre os iluministas, aqueles que defendiam exatamente o oposto do que acontecia no antigo regime, onde vimos aqui o John Locke, que defendia que era para ter o liberalismo político, que o rei era para governar não em benefício dele, mas em benefício do povo. Nós vimos o Adam Smith, que dizia que a economia devia ser liberal, onde o governo não tivesse participação, não tivesse intervenção, né, onde a economia se autorregularia pela lei da oferta e da procura. E nós vimos aqui o Montesquieu, que foi muito importante também, que ele propôs aí a divisão dos poderes, para que não ficasse nas mãos apenas do rei, e sim dividido entre o executivo, o legislativo e o judiciário, que na última aula nós explicamos. Hoje nós vamos trabalhar com os outros filósofos, que foram também tão importantes quanto esses aí. Um deles foi o Voltaire, outro francês, né, o Voltaire, né, se escreve Voltaire, mas se lê Voltaire. Ele criticava o clero e a intolerância. O clero, quem era o clero? Era a Igreja Católica. E ele era contra qualquer tipo de religião. O Voltaire dizia que a religião ela deixava as pessoas enxergando apenas em uma direção, não dava oportunidade para que as pessoas conhecessem a verdadeira causa das coisas. Tudo aqui era explicado, né, pela religião, e Voltaire propunha que as coisas fossem explicadas pela razão, pela ciência, né, através do experimento. E ele também condenava a intolerância. Ora, se você não fosse de uma religião, aquelas pessoas que praticavam aquela religião, elas praticavam violência contra outras pessoas de outras religiões ou de pessoas que não fossem religiosas. Então ele era totalmente contra o clero, contra a igreja, contra a religião e contra a intolerância. Ele defendia aqui, pessoal, a igualdade jurídica. O que é isso? Ele defendia que todos os cidadãos tivessem os mesmos direitos e fossem julgados pelas mesmas leis, independentemente se você era rico ou se você era pobre, se você tinha um cargo no governo ou se você não tinha. A lei tinha que ser igual para todos. E ele também defendia a liberdade de expressão, que é exatamente você ter o poder de falar, você ter o poder de se expressar, de mostrar as suas ideias. Desde que, é claro, essas ideias, esse pensamento, essa expressão não venha a prejudicar ninguém, mas você tem esse direito. E o que aconteceu no antigo regime? Ninguém tinha direito de se expressar, ninguém tinha direito de dizer que o rei estava errado, que era melhor fazer assim ou fazer de outro jeito, né? Porque o Estado era absolutista, o rei era absoluto. E ele defendia uma monarquia ilustrada. O que quer dizer isso? A monarquia, que é o governo, né, ainda de um rei, só que agora ilustrada. Ilustrada com essas ideias, né, que eles estão trazendo aqui, onde o rei iria governar para fazer para o bem de todos, não? E não para o seu próprio bem, certo? Então a monarquia ilustrada seria isso, um rei que governava agora com a luz da razão, com a luz do conhecimento desses filósofos. O outro filósofo importante nesse período, talvez um dos mais importantes, é o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, francês. Aqui se escreve Rousseau, tá vendo, pessoal? Mas se lê Rousseau, é a pronúncia em francês. O mais importante e influente. Ele defendia o quê? Soberania popular, onde o poder deveria estar nas mãos do povo. Era onde ele defendia aí a democracia, que o rei não deveria governar e quando ele morresse o filho assumir e assim sucessivamente. Ele defendia que houvesse uma eleição, houvesse eleições onde o povo escolheria seus representantes. E aí escolheria não apenas o rei, não apenas o governante, e sim várias pessoas para governar, que aí estariam os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, para que houvesse controle dos três poderes, né? E para que nenhum se sobreposse ao outro. E ele defendia, pessoal, a teoria do bom selvagem, né? O que era isso? Ele dizia que todo ser humano nasce bom, e que a sociedade é quem o corrompia. Ou seja,
quando a gente nasce, nasce inocente, nasce todo mundo bom. Quando vai crescendo, que vai se misturando ao meio, né, a sociedade onde a gente vive, a gente vai aprendendo coisas, né, e vai aprendendo, na verdade, a ser ruim. Então ele dizia que o ser humano que nunca tivesse contato com os povos, com a maldade, esses seres humanos seriam bons. E a teoria do bom selvagem era exatamente isso. Ele falava que os índios, né, não tinha essa maldade que os europeus, na verdade, tinham, principalmente quando chegaram aqui ao Brasil. Então ele defendia isso, defendia o poder nas mãos do povo, defendia a teoria do bom selvagem, que era que o ser humano seria bom por natureza. E ele colocou tudo isso aqui em um livro que ele chamou O Contrato Social, onde ele defendia que houvesse harmonia entre as pessoas, né? Não houvesse essa disputa, essa briga para ter o poder. Na verdade, ele defendia a harmonia entre as pessoas, que era para se inspirar no Bom Selvagem, né? Onde o índio ia lá, pegava uma banana, se alimentava e não precisava estar brigando para ter um monte de pés de banana, vamos dizer assim, né? Ele defendia esse contrato social, onde as pessoas fossem harmônicas umas com as outras. E nós também temos esses dois aqui, são outros franceses, né? Que são o Diderot e o D'Alembert. Esses dois franceses aqui, eles foram os responsáveis por juntar todos esses conhecimentos da época, né, e de épocas anteriores a eles, conhecimentos de filosofia, de matemática, de artes, né, de todos os tipos de conhecimento. Eles juntaram esses conhecimentos, escreveram, colocaram em um livro, né, que recebeu o nome de enciclopédia. A enciclopédia, pessoal, ela foi publicada entre 1751 e 1772. Ela tornou-se um símbolo do iluminismo. Tudo que foi pregado por todos esses filósofos estava contido nesse livro, nessa enciclopédia. Inclusive, pessoal, essa enciclopédia ela foi proibida, esse livro foi proibido pela igreja na época, né? Era um livro proibido, que as pessoas que lessem esse livro iam começar a ver o mundo de maneira diferente e ia deixar de acreditar na religião. Mas esse livro estava baseado em conhecimentos científicos, né? Explicado através da razão, através da luz do conhecimento. Então, nessa enciclopédia, ela era um dicionário universal das ciências e das artes. Então, ela foi inspirada nessa outra obra aqui, mas continha uma série de conhecimentos, muitos conhecimentos de todas as áreas, como já foi falado aqui. Então, Diderot e o D'Alembert são os responsáveis por juntar esses conhecimentos em um único livro chamado Enciclopédia. E esse movimento, pessoal, do iluminismo, ele influenciou uma série de movimentos na Europa e fora dela, que abalaram definitivamente o antigo regime, ao longo dos séculos XVIII e XIX, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, certo? Então, esse movimento dos iluministas, essas ideias, elas foram chegando aos países. Houve a Revolução Francesa, que a gente vai estudar mais à frente, né? Que destronou o rei, matou o rei, acabou com aquele antigo regime e colocou um novo, baseado nessas ideias. A independência dos Estados Unidos, do mesmo jeito, eles defendiam a liberdade, a igualdade, a fraternidade lá na Revolução Francesa, também lá na independência dos Estados Unidos. E esses pensamentos, eles influenciaram muito as rebeliões que aconteceram aqui no Brasil, como a Inconfidência Mineira, a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador, entre outras que aconteceram aqui no Brasil, especialmente essas que levaram, né, a Conjuração Baiana, que levaram a independência do Brasil, né? As pessoas que lideravam esses movimentos aqui no Brasil, eles liam bastante esses conhecimentos, né, que foram colocados por esses filósofos do iluminismo, lá do século XVIII na Europa, especialmente na França. Veja só, tudo que esses homens pensaram e escreveram, eles foram colocados em prática. E vocês acreditam que esses pensamentos, o que eles escreveram, nós estamos vivenciando isso hoje, aqui no Brasil, aqui no Mochotó, em todos os lugares, porque a gente tem um sistema político que é baseado exatamente nesse sistema aí, nesses pensamentos. Por exemplo, vamos ver aqui o que diz a Constituição Brasileira de 1988. O que é a Constituição? É aquele livro grande de regras, onde tem todas as regras que nós brasileiros temos que seguir. E os governantes têm que seguir, e governar o Brasil baseado nessa lei. Se o governante fizer alguma coisa que não esteja nessa lei, ele é considerado inconstitucional, né? E é impedido de colocar aquilo em prática. Por exemplo, limitação do poder do governante.
Então, ó, como nós vimos lá com os filósofos, eles defendiam a limitação do poder do rei, né? Então isso foi colocado em prática depois para que os governantes que fossem eleitos, né, que fossem eleitos numa democracia, eles tivessem um poder limitado, não pudessem fazer tudo aquilo que eles queriam. Olha, todo o poder emana do povo, que exerce por meio da representantes eleitos diretamente nos termos dessa Constituição. Então a Constituição brasileira tem um princípio iluminista que é limitar o poder do governante. Então o presidente, o governador, o prefeito, ele não pode fazer tudo o que ele quiser. O poder vem das mãos do povo. O povo escolhe e se o povo quiser, através da lei, ele pode retirar esse governante, né? Se não puder durante o mandato, mas pelo menos quando acabar o mandato ele pode escolher um outro governante que seja melhor. E para controlar esse poder do governante, existe aí a divisão dos poderes, né? Que foi o que o Montesquieu ele pregou lá. Que é exatamente, ó, os poderes da União são independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então aquele poder que era nas mãos do rei, centralizado, ele fazia tudo, foi dividido em três. E isso é o que nós vemos hoje no Brasil. O legislativo, que são os deputados, os senadores, os vereadores, o executivo, que é o prefeito, o governador e o presidente, e o judiciário, que são os juízes e os ministros do Supremo. Ou seja, esses três poderes eles ficam limitando um ao outro. Se o presidente, por exemplo, quiser fazer alguma coisa que não esteja dentro da Constituição, o judiciário e o legislativo estão lá para proibir, para controlar. Do mesmo jeito, se o judiciário quiser fazer algo que não esteja dentro da lei, esses dois aqui, o legislativo e o executivo, estão lá para proibir, para controlar. E se o legislativo criar alguma lei que não esteja de acordo com a Constituição, não esteja levando bem para o povo, o executivo e o judiciário estão ali para proibir, para fiscalizar esse outro poder. Então isso é o que faz os poderes, né, serem harmônicos e equilibrados entre si. Então, olha, a igualdade jurídica entre as pessoas. Todos nós somos iguais perante a lei, né? Temos o direito de ser julgados pela mesma lei, independentemente de sermos ricos ou pobres, pretos ou brancos. A lei brasileira, pelo menos é o que diz a Constituição, ela garante que todos sejamos julgados pela mesma lei. E todos temos direito à liberdade, todos temos direito à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso tudo a Constituição garante e está inspirada diretamente nesse princípio aqui, a igualdade jurídica entre as pessoas. Liberdade de expressão, que o Voltaire também defendia lá, tá vendo? Todo mundo deve ter a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Aqui na Constituição brasileira diz que você tem o livre direito do pensamento, agora você tem que mostrar quem você é, não pode ser anônimo, certo? Tolerância religiosa, aquela questão lá também do Voltaire, tá vendo? Que você pode professar qualquer fé, você pode ser católico, evangélico, Buda, judeu, o que for, ou não ter religião nenhuma, que você deve ser respeitado, que você deve ser garantida a sua liberdade de você ter uma religião ou não. Isso é o que diz a lei brasileira. Respeita a dignidade do indivíduo. Todo indivíduo, toda pessoa deverá ter a sua dignidade respeitada. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão através da lei. Ninguém será submetido à tortura. Ou seja, ninguém deverá ser torturado, ser penalizado por algo que você não cometeu, a fim, por exemplo, de falar alguma coisa que você não deseja falar. A Constituição garante isso. E a prática do racismo é considerada crime inafiançável, ou seja, não há dinheiro que possa pagar essa fiança. Então, a respeito à dignidade do indivíduo está aqui. E direito à educação, onde eles também pregavam lá os princípios iluministas, que todo cidadão tinha direito à educação. E aqui no Brasil, o direito à educação é de todos e o dever é do Estado e da família, educar as crianças e educar os indivíduos. E a educação brasileira, ela visa a formação para o exercício da cidadania, que é você ter consciência de que você deve escolher seus governantes, que você tem deveres a cumprir na sociedade, e também para essa educação deve preparar para o mercado de trabalho, para que você possa se formar em uma profissão, ser professor, ser médico, ser engenheiro, ser advogado, e você vai exercer essa profissão na sociedade, e você vai estar prestando um serviço a outras pessoas, certo? Então isso é o que garante a nossa Constituição. Pronto, pessoal. Depois dessa explicação rápida aqui, vou deixar aqui uma atividade abaixo, onde vocês vão estar falando sobre o pensamento desses três filósofos que nós mostramos aí
e também sobre esses direitos que nós temos que estar na nossa Constituição, que são baseados aí nos princípios iluministas, tá certo? Então, só para a gente ter a noção de que nós estamos estudando algo que foi pregado lá no século XVIII na Europa, lá na França, mas que não é nada distante da gente, é algo que a gente está vivendo hoje, né? Você que está assistindo essa aula, você só está assistindo porque você tem esse direito aqui, ó, a educação, que foi pregado pelos iluministas e foi colocado na Constituição brasileira, tá certo? E é dever do Estado. O Estado tem que pagar o professor, tem que pagar a escola, né? A merenda, os livros, tudo, para que você possa ter direito a essa educação. E também é dever da família. Então a família, o pai, a mãe, o avô, o tio, tem que ter esse dever de ajudar também na educação dos filhos e dos seus dependentes, certo? Vou deixar a atividade aqui abaixo e vocês respondam e mandem para mim no privado, tá ok?